Fala pessoal, beleza? Yuri Arouca aqui. Hoje eu vim mostrar pra vocês um pouco da diferença entre o Clo 3D e o Blender. Claro que as diferenças são absurdas, né? Não tem nem como comparar um com o outro. Mas eu vou mostrar um pouquinho de cada um. É, Aqui o Blender serve muito mais para você fazer um cenário, fazer uma animação mais complexa. E o Clo 3D serve apenas para modelagem de roupas, tá? Lá você consegue fazer a animação também da sua roupa, mas é tudo relacionado à roupa, a vestuário, vamos dizer assim, né? Porque também dá para fazer sapatos, dá para fazer mochilas lá no Clo 3D. Tem gente que prefere modelar tênis no Blender, por exemplo. Mas roupas normais, tipo camisa, casaco, calça, não tem como. No Clo 3D é infinitamente superior. Né? E muito mais prático, muito mais fácil no Blender. Não é muito legal esse esquema de modelagem de roupa, né? Principalmente só para animações. Sem contar que no Clo 3D também a gente ainda consegue exportar as modelagens para o mundo real, que é um software realmente voltado para moda, né? E também acaba servindo para qualquer tipo de animação, até para jogos. Então vamos lá. Aqui no Blender, por exemplo, a gente vai abrir aqui um plano, eu vou escalar com S e vou abrir aqui um cubo, tá? Isso aqui apertando Shift A, ele vai abrir essa barrinha de ferramenta aqui. Então com S a gente pode escalar ele aqui. E aqui temos o render, ó, bem nessa bolinha aqui. Como eu tenho algumas luzes aqui já configuradas, vai ficar mais ou menos assim. Tá, aqui a gente consegue diminuir a intensidade. Isso aqui não vai nem chegar a ser uma aula introdutória sobre Blender, porque eu estou só mostrando o básico do básico mesmo, tá? Aqui um add-on ou plugin, eles chamam de add-on, né? Ou plugin para o Blender. Blender Kit é um dos mais usados, porque aqui dentro mesmo do Blender você já consegue importar um monte de coisa já pronta. Aqui tem infinitas coisas. Tem a versão paga e a versão gratuita, mas a gratuita também já tem bastante coisa, então é só arrastar, ó. É bem simples mesmo. Tem materiais, texturas de todo tipo, né? Eu vou aplicar qualquer uma aqui, só para vocês verem. Aqui teria que fazer uma configuração para aumentar a escala dela e tal, mas também nada muito complexo. Aqui já veio um pouco mais certinho, mas é isso. Aí temos cenários também já prontos, cenário de tudo que é jeito aqui, já configurado só para você, às vezes, adicionar o seu look, adicionar o seu modelo e fazer um render legal. Né? Então não teria nem que perder tempo fazendo um cenário inteiro do zero. Né? Aqui, na verdade, no 3D a gente utiliza muito coisas já prontas, né? Talvez não o cenário inteiro, mas pelo menos montar ele a partir de alguns assets aqui, né? Ou até cenas bem básicas, como só um fundo branco de estúdio e tal. Enfim, o Blender é super versátil. E eu vou mostrar uma coisa para vocês. A simulação de roupa aqui como seria. Eu vou simular apenas um plano caindo sobre o cubo aqui. Vou voltar aqui para a visualização normal. Só para vocês verem como funciona isso. Vocês veem que no Clo 3D é bem melhor trabalhar com tecido. Claro que tem coisas que você pode acabar tendo que fazer no Blender, mas assim, não exatamente relacionado a vestuário, né? Vestuário vai para o Clo 3D. Agora só para vocês verem como seria chato, ó. Aqui eu teria que ativar uma colisão, aqui em física, colisão. Aqui no chão também, colisão. E aqui eu tenho que entrar no modo de edição, botão direito e subdividir. Eu vou subdividir duas vezes só para vocês verem o que acontece. Aí eu vou vir aqui em Physics de novo e ativar o Cloth. Se eu apertar espaço, ele vai cair desse jeito aí. Porque ele tem que ser subdividido muitas vezes. E vai ficando cada vez mais lento. Entendeu? Acho que agora eu subdividi até demais. E você vê que ele ainda continua craquelado. Então eu vou tirar uma vez só para não ficar tão pesado. Vou aumentar a qualidade aqui, então a gente ainda tem que mexer em um monte de configuração aqui. Aqui em colisão, por exemplo, a gente tem que ativar o Self Collision para ele não colidir entre o próprio tecido. Tem que aumentar a qualidade aqui. Olha aí, ó. Aí o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui em Modifier e abrir um Subdivision Surface, que é para subdividir mais ainda.
Então, ó, aqui talvez eu poderia até subir de vídeo um pouco menos para não ficar tão pesado e ativar o Shade Smooth, que aí ele vai ficar lisinho. Mas vamos ver como fica pesado, ó. Isso porque é só um paninho, né? Agora aqui no Clo 3D, ó, é um software só para moda. Então a gente tem aqui avatares aqui na nossa biblioteca. Então a gente... E aqui ainda tem o Marketplace, ó, com várias coisas, tanto pagas quanto gratuitas. Tem infinitas coisas aqui para você já baixar e fazer alterações, modificações e personalização do jeito que você quiser. Ou modelar totalmente do zero. Então eu vou abrir aqui um polígono e vou fazer o que seria aqui mais ou menos uma camiseta. Vou fazer aqui de forma rápida, tá? Aqui apertando a tecla V, eu ativei esse ponto de curva ali. Ó. Vou fazer aqui da manga. Abaixar esse ombro aqui. Pronto. Aqui a gente pode duplicar com Ctrl D, que ele vai fazer uma edição linkada do molde. Vocês vão ver para que serve isso aqui já já. E agora eu vou duplicar aqui também para fazer as costas. Eu vou duplicar com Ctrl C, Ctrl V. E Ctrl D para ele fazer a cópia de edição linkada. Isso significa que o que você faz de um, ele faz no outro. Tá? A parte de trás é mais ou menos assim, né? Então agora eu vou fazer o que? Ativar aqui os pontos de posicionamento e vou colocar isso lá atrás. Pronto. E vou costurar. Aqui com aqui, ou pode ser por aqui também, ó. Aí tá vendo, ó, se eu costurar de um lado, ele também já vai costurar lá do outro, ó. Isso que é legal. Então vou simular com a tecla espaço e olha só. Muito mais leve. Tá vendo? E pô, pra fazer isso aqui no Blender ia demorar bem mais. Bem mais. E aqui tem um nível de personalização muito mais prático, né? Por exemplo, pespontos. Já fica logo aqui, ó. É só você clicar nesse botão aqui e começar a passar os pespontos, ó. Eu vou colocar ali preto para enxergar melhor. Aí eu ainda posso engrossar ele aqui, ó. Vou colocar, sei lá, 100. Pronto, ele apareceu aqui. Posso passar em qualquer lugar. Aí, por exemplo, fazendo aquele exercício lá do Blender, eu vou abrir aqui um retângulo e vou jogar ele no chão. Olha como ele cai muito mais rápido. Sem contar que você tem essa interação em tempo real. Que lá no Blender você não vai ter isso não. Vai ser um monte de maracutaia para tu conseguir fazer um tecido se movimentar de uma forma fluida, com colisão ativa. Por exemplo, aqui, que já é super leve, a distância entre partículas está em 20. Tá? A gente pode ver aqui, ó. Onde é que é mesmo? Aqui, ó. Você vê que ela, mesmo com a distância entre partículas alta, ela ainda tem uma resolução ok. Claro que essa não é a resolução final, a gente pode aumentar aqui, ó. Ou, na verdade, diminuir, porque a distância entre partículas, então eu vou diminuir para 10. Pronto, já melhorou a resolução do tecido. Você vê que ainda tem umas leves pontinhas, mas aí a gente teria que diminuir mais ainda para 5. Aí vai começar a ficar um pouco pesado. Aí seria mais para fazer o render final. E para uma animação eu costumo fazer um pouco menos, para não ficar tão pesado. É porque eu tenho uma máquina muito boa, então aqui no meu computador ainda está leve, mas também é só uma camiseta, então quanto mais informação na cena, mais pesado vai ficar, né? Com uma calça, com um casaco, vai começar a ficar cada vez mais pesado. E é basicamente isso as diferenças. É que a gente vai conseguir animar também de uma forma muito prática. Para fazer isso no Blender ia ser bem trabalhoso. Então aqui em Motion, eu vim aqui em Avatar, Mail,
Motion, Walk in Place, por exemplo, que é andar no mesmo lugar. A gente vai vir aqui em animação. Eu vou colocar aqui a simulação estável para a roupa não balançar tanto assim e ele já vai fazer a animação, ó. E eu posso exportar isso lá pro Blender, entendeu? Então, cara, é muito prático. E ó, tudo em tempo real aqui, no Blender isso ia estar bem pesado. Bom, essa cena aqui, por exemplo, galera, eu vou ativando aqui o render enquanto isso. Que como essa cena aqui é um pouquinho pesada por causa da textura que eu coloquei nesse avatar e pelo cabelo, leva um tempinho. Mas essa aqui é uma cena, por exemplo, bem simples. Aqui eu tenho um chão, aqui eu tenho a parede, cada um com uma textura diferente. Aí eu peguei esse avatar, né, feito no DAZ Studio, um outro software que a gente aprende lá no curso. Que são avatares super realistas. E eu ainda usei um add-on, na verdade, de texturas de pele super realistas que tem aqui no Blender, que eu também passo lá no curso. E a roupa modelada lá no Flow 3D. Então essa aqui não tem nenhuma animação, né? Eu até, na verdade, fiz apenas uma rotação aqui, mas a roupa fica estática, o avatar também fica estático, ele apenas rotaciona sem nenhuma animação no rosto ou qualquer tipo de animação, a não ser essa rotação, né? Mas ele permanece estático. Então eu só modelei no Flow em cima desse avatar aqui que eu também importei lá no Flow e depois exportei a roupa aqui para dentro do Blender. E aqui tá ele renderizado, ó. Tá vendo? Essa iluminação aqui que eu fiz, bem simples, uma na diagonal, outra traseira, uma aqui para o background e uma aqui de cima. Mas enfim, é isso, galera. Então, antes de mais nada, eu quero apresentar aqui um pouco do meu curso, que é o Digital Fashion Club. Aqui você vai aprender tudo sobre Flow 3D, Blender, criação de cenário, criação de avatares, modelagem, animações de produto e muito mais. digitalfashionclub.store ou link aqui na descrição. Me segue no Instagram também, @yuri.arouca, e valeu, galera, até a próxima.